futebol. Ao meu lado, Guto Borioni, professor Guto Borioni, aqui nesse lugar maravilhoso que é o Hotel Casa Abel, na Praia do Hospício, em Araruama. Bom demais. Agradecer mais uma vez ao grande amigo Rogério, dar esse apoio para todos nós aqui da Dogol.com. Marcelo Fabrício também conosco. A gente vai pular agora do futebol municipal, do esporte municipal, do Araruama. Depois a gente volta para o Araruama. Marcelo, você tem perguntas aí para Guto Borioni? Marcelo está um mês fazendo esse questionário. Já chegamos aí a marca de 50. Ele foi, né, tirando uma, tirando outra. Aí daqui a pouco você volta. Aí volta e fala, essa aqui é boa, vou perguntar. Marcelo, quais as perguntas para o nosso professor Guto Borioni? Quem será o próximo treinador da seleção brasileira? Bem, você quer saber a minha opinião? Eu acho que deve... Eu tenho a minha. Não vou queimar não, vou deixar você falar, depois eu conto a minha. Então, eu vou ser didático, pedagógico, né, pelo momento que a seleção vive. Então, eu acho que é um momento onde a gente trabalha com muitos atletas novos, né? Você pega hoje a equipe da seleção brasileira. Você não imagina uma seleção brasileira sem o Vini Júnior, sem o Rodrigo, sem o Rafinha, sem o Sávio, né? Gerson. Então, são atletas ali que, né, vão dos 21, 22 anos até 26, 27 anos, certo? E que estão emocionalmente destroçados em função dos últimos jogos. Então eu acho que tem que ser um treinador que saiba trabalhar isso, principalmente dentro do vestiário, tá certo? Ao mesmo tempo que dê uma qualidade, né, de jogo que a seleção, que o torcedor da seleção e a mídia goste. Então eu, quando falo isso, eu já corto. Por exemplo, o Ancelotti. Estou falando, a gente está a um ano da Copa. É um recorte de 4 anos, né? Você tem 1 ano para a Copa do Mundo. É diferente de você começar um projeto para a próxima Copa do Mundo. Entendeu? Se é lá, Tite saiu, contratou o Ancelotti. Legal. Não é o caso. A gente está falando de jogadores destroçados. Aí você pega o Ancelotti. Como é que o Real Madrid melhor reage? É quando ele deixa essa bola até com o adversário. Quando ele está com a bola, ele sabe o que faz. Mas ele deixa... Traz o adversário, Vinícius Júnior, Rodrigo, velocidade. O torcedor brasileiro não aceita isso. É a mesma coisa que você pegar o Flamengo e botar para marcar... Defensivamente, se é um time ofensivo. Tem que agredir, tem que marcar pressão. E quando eu falo pressão alta. Você pode marcar pressão a partir do meio de campo. Isso aí, a palavra pressão, o pessoal deturpa, né? Então você pode marcar pressão a partir do meio de campo. A partir do momento que eles chegaram com a bola no meio de campo, não tem mais como tocar. São 11 ali, não tem mais como os caras fazerem nada. Mas não é o caso. A torcida quer que marque lá em cima. Tem aquele DNA ofensivo. Ofensivo. Só que a torcida não... O Ancelotti não é um jogador que não trabalha... Ele vai trabalhar sim. Se ele pegar... Se for um Brasil em Bolívia, ele vai botar lá em cima. Agora, o Brasil e a Argentina, o Ancelotti não vai marcar lá em cima. E aí vão vir críticas... Entendeu? Então eu não acho que é um treinador, excelente treinador, porra. E a seleção tá sem tempo, né? E a seleção sem tempo, é 1 ano, entendeu? Então você não tem aquele projeto olímpico que existe, né, ou de Copa do Mundo, que você leva os 4 anos. Isso aí. Tá certo? Então, na minha opinião, assim, eu preferia que fosse um treinador brasileiro, tá? Nesse momento, falasse a mesma língua que fosse vestiário, e quem eu vejo no Brasil com esse perfil, e a gente está acabando de ver agora como foi a mudança radical, é o Renato Gaúcho. Entendeu? Entendi. Primeiro que, não é nem pro Renato, pelo que eu, assim, saiba, ele dentro do vestiário e intervalo de jogo, dizem que a leitura dele é excelente. O trabalho de campo é o Alexandre Mendes, que é o que estava agora, né? Subiu com a galera lá para jogar a Libertadores. Dizem que o trabalho tático dele é algo absurdo. Então, cara, você conseguiria de repente, e o Renato, para trabalhar com a garotada, para fazer eles acreditarem que pode, ele quando pega uma equipe, ele sabe fazer isso. E ele fez agora com o Fluminense também. Entendeu? Então, tirou os jogadores de uma situação difícil, que estava um clima desacreditado, ruim, o Cano começou a jogar melhor, tal, não sei o que. Então,
Entendeu? Então eu acho assim que para esse momento imediatista, eu acredito que fosse ele. Mas se você perguntar lá de fora, mas um internacional, pô, o meu sonho é ver um Guardiola na seleção. Para mim é o melhor treinador do mundo, é o cara que depois do Rinos Smith reinventou, entendeu? Uma forma de jogar, não o futebol, mas uma forma de jogar, mas isso aí para um ciclo novo. Passou a Copa do Mundo agora? Beleza, um ciclo novo. Aí pode trazer algum Ancelotti, sem problema nenhum, entendeu? Mas para esse ciclo agora de um ano, para mim era daqui. É porque essa semana já surgiu o nome de Roger Machado, entendeu? Gosto. Membros da CBF estavam no Beira-Rio assistindo o jogo. Aí chegou a informação que eles estavam eu gosto muito. o Roger Machado. É porque eu acho que eles sabem que o Felipe Luiz não sai do Flamengo agora. Mas, se você pegar... E essa coisa de treinador, clube e seleção também já foi visto que não dá certo, né? Ou você acha que dá certo? Cara, a gente tá falando de Copa do Mundo, é um torneio, né, Márcio? É um de torneio, 4 em 4 cara. anos, É um torneio, são tem que ter uma prioridade, São né? 7 jogos, velho. São 7 jogos. Tem que ter uma prioridade. São 7 joguinhos e acabou, é um torneio. A gente pô, o Tite teve um ciclo maravilhoso, cara, maravilhoso antes da Copa. Aí acontece aquela situação ali no jogo contra a Croácia, vai tudo por água abaixo. É um torneio que equivale ao Carioca demitir treinador. O Carioca, o nosso campeonato Carioca era para ser o quê? Um momento de teste para você preparar a equipe, para ajustar para temporada. Pô, você perdeu, tá fora, né? Você só um ganha, mas os outros 3 ficam pela berlinda, entendeu? E a Copa do Mundo é a mesma coisa, você faz um trabalho maravilhoso, mas a Copa do Mundo com 32 seleções que são, né? Você pega aí 10 que são top de linha, 12 que são top de linha, uma só é campeã e vai todo um trabalho por água abaixo, entendeu? Então eu acho muito, muito difícil. Sabendo do Guto Borioni, professor, e as 2 últimas Copas, hein? O que deu errado? O que saiu ali no trilho, pela linha de lado? O que deu errado nessas 2 últimas Copas para a seleção brasileira? Saindo, né, da linha de que aquilo é um torneio, né? A Copa do Mundo é um torneio, então eu acho que você não pode avaliar um trabalho simplesmente somente pelo que acontece ali, mas assim, você dentro do jogo em si, pegar o jogo contra a Croácia, quem que você acha que foi o maior, né? Qual foi o maior erro ali? Qual jogador que cometeu o maior erro para que aquela jogada, aquele gol da Croácia acontecesse já nos acréscimos após, né, o Neymar fazer o gol e a seleção estava mandando no jogo, ninguém esperava que... É diferente contra a Bélgica realmente foi um jogo, primeiro tempo então, todo da Bélgica, foi um erro tático ali, mas no jogo contra a Croácia, eu acho que eles deram um chute a gol, que foi o do gol, entendeu? E a gente sai, né, nos pênaltis. Eu acho que isso não pode definir um trabalho, mas quem você acha que ali foi a falha maior? Eu acho que faltou comunicação dentro de campo. Eu acho que a seleção ali poderia ter contra a Croácia, né? Eu acho que poderia ter tido mais diálogo. Depois ficaram sabendo que o pessoal poderia ter conversado mais, ter falado mais. Eu acho que o futebol hoje, para mim, isso é um ponto de vista meu, né? Não sou profissional da área, mas não sou profissional da área do treinador. Não sou treinador, mas assim, a gente vendo, eu acho que às vezes uma equipe, uma seleção ganha quando conversa, quando fala, quando está sempre em comunicação. Faltou um pouquinho dela, eu acho que já começa a perder dentro de campo. Minha opinião é essa, eu acho que faltou o diálogo entre eles, acho que foi muito fraco. Eu acho que assim... Meio mudo, meio calado, time meio paradão. Por mais que depois do gol, né, eles estavam naquela de segura, não precisa dar o bote lá em cima, essas coisas todas. Que até por esse motivo o Fred, né, todo mundo comentou do Fred, entendeu? Então, minha visão enquanto treinador, tá? E aquilo vai ser polêmico, não tem problema, podem criticar, tá?
Mas é assim, cada um tem o seu ponto de vista e tem que ter os seus argumentos. Lógico. Eu, assim, tem um atleta que até hoje falam que ele poderia ser novamente convocado, que está faltando, de repente, esse tipo de jogador dentro da seleção e tal, mas que eu, enquanto treinador, nas duas Copas, eu não vou colocar só nessa, ele cometeu erros que, a meu ver, nem em escolinha eu aceitaria. Eu sei porque eu já cobrei muito isso de atleta meu em categoria de base, tá? Porque na Copa anterior, contra o México, se não me engano, ele estava com um cartão amarelo e você, na Copa do Mundo, com 2, você fica fora do próximo jogo. Então, no terceiro jogo da fase classificatória, esse atleta me pega, me faz uma falta no campo de ataque, na linha lateral, com o adversário de costas para o campo ofensivo. Totalmente fora do... Não, fora. Ele estava indo na direção, não era do gol dele, mas da linha lateral para a linha de fundo. Esse atleta me sai, vai lá, faz a falta, toma o segundo amarelo e fica de fora contra a Bélgica. Isso, cara, dentro do futebol profissional, é inadmissível. Quem é esse atleta? Tá? E agora eu venho para o jogo da Croácia. Ele no jogo contra a Croácia, apesar de todo mundo ter culpado o Fred ele entrou como segundo volante. Isso aí eu falo para qualquer um. Pega o vídeo no YouTube e olha a jogada toda do gol da Croácia. O Fred, ele estava o Pedro, e o Fred, quando o Pedro cabeceia a bola, né, a bola vem da zaga, o Pedro devolve, alguma coisa assim. O Fred, como segundo volante, ele saiu para dar esse combate. Se ele não vai, estariam criticando porque ele não foi, recuou. Como ele foi, vamos dizer que a culpa foi dele porque tomou nas costas e estava ganhando de 1-0 na prorrogação. Então ele vai estar sempre errado porque é o patinho feio. Isso aí, tá? É verdade. Mas quem toca a bola, você lembra quem que toca a bola para trás? Na jogada? A jogada foi no Modric. Ajuda aí, Marcelo, só para me recordar. A jogada foi no Modric, na intermediária da Croácia. Quem toca a bola para trás e dá o contra-ataque? Não vou lembrar. Foi o mesmo que sofreu o amarelo no jogo anterior da Bélgica, na Copa anterior, que foi o Casemiro. O Casemiro, ele, como primeiro volante, ele sai da intermediária dele, vai na intermediária ofensiva, só que a bola chega pro Modric e ele vem pela lateral, assim, da linha lateral na direção do Modric. Ele, em vez de fechar a frente para fazer o Modric se livrar da bola, porque você não pode deixar o Modric com a bola. Se cai em qualquer outro croata, tá de boa, não. Ele veio... Tá falando de um cara que joga muito. Que joga muito. Ele, em vez de retardar a ação do Modric, o que ele veio? Ele veio por trás, como se ele fosse não deixar o Modric voltar a bola pro goleiro. E ele toca na bola e dá o contra-ataque pro cara puxar. O cara puxa o contra-ataque aonde? Por ali, onde era o setor dele, que ele deveria estar. Então, a meu ver, foram 2 erros num torneio. Se é um campeonato de pontos corridos, aquilo passa batido. Num torneio onde é decisivo, para mim o maior erro foi dele. Entendeu? Aquilo ali, se um atleta meu de escolinha sai para marcar um adversário e em vez de vir marcar de frente, protegendo o seu gol, você vem pelo lado do adversário, você está dando brecha do adversário girar para onde ele quer. E quem toca a bola para trás é o Casemiro, não é o Modric. Para trás que eu falo, nosso campo ofensivo. Entendeu? Então, são detalhezinhos que na hora ali, pela raiva, passa batido. Né? Eu não assisto o jogo dessa forma. Eu fico ali na torcida, mas eu olho muito a parte tática. Então... Voltando ao assunto do treinador, deixa eu te fazer uma pergunta, se bem... Você acha que o fato de se falar muito que a CBF quem escala a seleção, então no contexto, né? A gente não vai aqui... até porque a gente não tem provas para afirmar que quem manda é a CBF que manda escalar o jogador do Mônaco. Não é isso. Mas eu quero dizer assim, você acha que pode estar atrapalhando a seleção de arrumar um bom treinador? Digo, um bom treinador, tem um monte aí que pode assumir, mas um bom treinador. O fato que muito se falou sobre essa situação de que é a CBF quem escala, o treinador está ali como se fosse o Bucha. Está o Bucha ali e aí a CBF, professor, vai botar fulano. Você acha que isso pode estar atrapalhando de algum treinador de nível, de repente, internacional, aceitar? Quando você fala assim, se eu acredito que possa estar atrapalhando, é porque você acredita que isso esteja acontecendo. Eu não acredito. Não? Eu não acredito. Pega 94, nós tivemos Paulo Sérgio. Nós fomos um pouquinho mais. Entendeu?
Toda seleção, ela vai sempre com o questionamento de alguma coisa. O Romário, porque né, não levou, aí o Filipão vai em 2002, não leva, mas ele acredita que aquilo ali é o que vai dar certo e foi campeão, entendeu? Aí você sai daqui em 2006 com um quadrado mágico e o troço não flui, entendeu? Então não tem, assim, você pega as últimas convocações, quem ficou de fora para você falar assim, mas tal, isso daí é porque é empresário, porque não era para estar fulano, era para estar ciclano. Tem, cara, é opção tática, é opção de... A gente sabe que existe isso, eu como treinador tenho. Quantas vezes eu trabalhei com um atleta que às vezes o que estava no banco, tecnicamente, para a torcida que está lá em cima, o cara é muito melhor. Mas enquanto treinador, taticamente, para que haja um equilíbrio na equipe, para que eu acho que aquele outro, que já está comigo às vezes desde a base, ele vai fazer funcionar melhor. Se não funcionar, cabe a mim poder trocar. Entendeu? Então eu não acredito nessa questão do empresário influenciar, até porque tira esses 3 jogadores que acham que o empresário está lá, traz outros, todo mundo tem empresário, não tem nenhum atleta que não tem empresário, é verdade, todos eles têm empresário, então todos os atletas que vai estar lá vai ser empresariado, entendeu? Então não consigo acreditar que se abra a mão de uma Copa do Mundo em função de, cara, a CBF recebe muito dinheiro, é muito dinheiro, é muito investimento, é muito patrocinador para poder virar vitrine para empresário. Não acredito mesmo, não. Em relação à questão do Neymar, falando em seleção brasileira, do ano de 2026, Copa do Mundo, qual a sua opinião? Você acredita que ele vai chegar lá em plena forma? Marcelo, dá tempo? Consegue? O tempo é uma preocupação porque ele está tentando retornar e não consegue, né? Já foi no Al Hilal e agora 2 vezes no Santos que ele sente a lesão e tal, não sei o que. Beleza, se você perguntar se eu acredito que precisamos muito dele, sim. Infelizmente a nossa torcida não é igual à torcida argentina. Eu penso dessa forma, entendeu? Eu acho que o Messi disputa uma Copa América, não é campeão, senta no banco, vai para a coletiva, desiste de jogar, desiste de representar a seleção. O povo argentino fez assim, não, a gente precisa de você. Aí você pega um jogador tecnicamente acima de qualquer outro que surgiu, entendeu? Na última década aí no Brasil, isso aí né, contanto que ele naquela Champions que o Barcelona ganhou, que tinha... Quem era para receber aquele ano o melhor jogador do mundo era ele, entendeu? Foi artilheiro do Barcelona, naquele 6-1 contra o Paris Saint-Germain, não foi? O Messi pegou a bola da falta, entregou para ele no final do jogo, não bate você, tipo assim, porque, pô, entendeu? E ele foi, mete o gol, então, era o ano dele. Então, não deu certo, quer dizer, deu certo, né? Mas na hora da votação lá, era sempre Messi, Cristiano Ronaldo, Messi, Cristiano Ronaldo. Então eu acho assim, enquanto o povo argentino, não, cara, vem cá, a gente precisa de você. Aí você pega o treinador da seleção argentina, o Scaloni, chega e faz o quê? A gente tem o Messi. Vocês vão jogar, vocês vão correr, vocês vão se doar para poder ele fazer o diferencial. Aqui o pessoal quer que o Neymar volte para marcar lá, tá andando em campo. Mano, é muita diferença de pensamento, entendeu? Com relação a 2 craques, né, realmente, mas cara, são 2 fora de série, para surgir igual, você tem que, passar aí década para poder surgir outro. Quando é que vai surgir outro Messi agora? Veio Maradona, aí depois Messi, agora quanto tempo para poder surgir alguém, entendeu, que possa ainda abrir, fazer o olhinho brilhar? É a mesma coisa, cara, com a nossa seleção. Então você teve o Zico, depois você vem ali um Ronaldinho Gaúcho, você tem aqueles... E o Neymar está nesse patamar, mas o povo não abraça, mas é caicai, comete as falhas dele, comete, mas isso nunca atrapalhou ele de ser o que ele foi no Santos, no Barcelona, entendeu? Então, eu assim, acho necessário ele estar, acredito que ele estando, a probabilidade de ganhar, de ser campeão, aumenta sensivelmente, entendeu? Mas o próprio povo brasileiro não acredita tanto quanto o povo do lado de fora, os outros torcedores de outras seleções acreditam.
Entendi. Em relação a isso, a essa colocação, a safra nossa de jogadores, você acha que ela, entre aspas, empobreceu um pouco com essa questão do futebol globalizado, ou você não enxerga dessa forma? Acho que a safra nossa... Eu acho que as outras seleções que evoluíram. Eu acho isso. Você pega jogadores hoje que o que o Rafinha está fazendo no Barcelona é acima da média. O que o Savinho está fazendo no Manchester City é acima da média. Entendeu? Comparar gerações é complicado. Entendeu? Eu gosto de comparar porque... Não tem como. É o que eu sempre falo. Aí vem, isso aí é subjetivo que eu costumo falar. Então, entendo que o pessoal vai porrar por conta disso. Mas assim, o Pelé não faria o que o Garrincha fazia e o Garrincha nunca ia fazer o que o Pelé fazia. Eram dois estilos diferentes, duas formas diferentes de jogar, entendeu? Um aliando a habilidade, o Pelé fora de série, a gente sabe disso, entendeu? Eu só estou falando assim, no estilo ali, aquela bolinha parada, passa por cima, volta. Não era o Pelé. Eu vi uma entrevista do Romário hoje que ele falou que ficou chateado quando falaram para ele assim: não, nos dias de hoje o Romário não jogaria. Você acha que jogaria? É porque a pessoa não acompanhou ele no PSV Eindhoven, não acompanhou ele no Barcelona, onde aqueles últimos 30 metros ali não tinha ninguém que... Entendeu? E aquilo, vai se adequar. Os atletas estariam mais preparados, mas ele também estaria. Ele no futebol de hoje ele estaria, né, mais preparado fisicamente, porque necessita isso. É um jogo mais físico, é um jogo mais corporal, entendeu? Taticamente evoluiu demais. Tudo isso a gente entende. Mas o craque, realmente ele vai destoar sempre. Isso aí é 1 contra 1, tudo isso aí o craque faz a diferença. Vamos pular aqui de seleção brasileira e vamos falar de Brasileirão e Taça Libertadores da América. Também, acho que a Sul-Americana também, enfim. Mas eu acho hoje, Brasileirão aí com, não sei se quinta ou sexta rodada, mas... Vai para sexta, né? E você vê alguma coisa assim que fora do normal, assim, que você fala assim, isso aí... A gente vê o que já imaginávamos, né? Pelo menos eu acho que nesse ponto a gente vai concordar, não concordamos antes, mas nesse a gente vai. Que o Palmeiras já está ali mostrando um trabalho que já vem bem, né? Consistente ao longo dos anos, né? Com o Abel Ferreira. Eu tenho medo desse Palmeiras. Você tem medo? 1x0, 2x1. 1x0, 2x1, eu tenho medo desse Palmeiras. Mas você acha que vai ter algum clube que vai falar assim, chegamos, estamos aqui, hein? Abre o olho aí que a gente está... Você acha que tem alguém que possa vir a descontar alguma equipe que não vem fazendo um trabalho, não vinha fazendo um trabalho legal, que agora vai falar assim, chegamos para o Brasileirão. Você acha que tem isso? Estou tirando aí o Flamengo, estou tirando o Palmeiras, o Botafogo está meio claudicante, aquela coisa de vai ou não vai. O torcedor até fala que a estrela está caindo, mas eu vou deixar isso quieto, isso é uma outra história. Senão nosso amigo Rogério não deixa na próxima a gente fazer. Olha, aquele gordinho falou mal do Botafogo, sai fora disso. Você acha, o Guto, professor Guto Borioni? Cara, eu acho que vai ser o mais equilibrado de todos os últimos anos aí. Acredito nisso, tá? Tanto lá em cima, né, nos clubes brigando pelo título, principalmente naquele grupo que briga ali por Libertadores ou ficar na Sul-Americana, e acho que nós vamos descendo. Você já viu o Mirassol jogando? Que coisa boa, velho, ver aquele time jogando. Que coisa boa ver o Mirassol jogando. É assim, é muito... Só me permite te cortar até, porque eu assisti o Sport, cara. O Sport também. Toque de bola, só que o Sport ele ainda tenta, acho que, fazer um trabalho defensivo, não deu certo ainda, mas ele tenta defensivamente ainda ser mais consistente e tal. O Mirassol não, o Mirassol é meio que, sabe, jogar, vamos brincar, vamos nos divertir. E fica um futebol, vira jogo de trocação. Todo mundo que joga com o Mirassol, chega uma hora que o próprio adversário meio que vem para trocação, porque tipo assim, os caras... Sabe, claro, isso aí não é consciente, né? Não é uma forma consciente de você entrar para jogar. Mas inconscientemente é isso que está acontecendo. Eu estou doido para ver esse Mirassol e Atlético Mineiro. Por quê? Porque o Mirassol dentro de casa vai jogar dessa forma e o Atlético Mineiro
precisa urgentemente da vitória, precisa, entendeu? O Hulk não fez até agora em 5 rodadas nada, o Rony só perdendo gol, entendeu? O Scarpa não é 50% daquilo que o Scarpa a gente conhece dele, enquanto um bom jogador, faltas, armando, chutando de fora da área e tal. Então, assim, eu tô doido para ver esse jogo, porque para mim vai ser uma trocação tão franca. Agora, foi o que você falou, é Flamengo, é Palmeiras, é um Inter que eu acho que pela gestão do elenco é mais limitada, né? Isso traz dificuldade para o Rogério, como acontece com o Bahia. Eu gosto demais do trabalho do Rogério Ceni, entendeu? Demais, é um treinador que para mim ele poderia... Como o Everton Ribeiro se encaixou ali, né? Sim. Ele é aquilo, o Everton Ribeiro é aquela... sei lá, eu acho que é um umzinho, só que pelo lado direito, né? Aquele jogador obreiro ali e tal, não sei o quê. Entendeu? Eu gosto muito do trabalho do Rogério Ceni, mas ele carece. Na hora de começar a fazer as trocas, entendeu? Você não mantém o mesmo padrão, mesma pegada, o mesmo padrão, entendeu? Que os 11 saem jogando. Então, com certeza, hoje parece que até uma entrevista dele ontem foi sobre isso, sobre essa questão das contratações. E ele disse que existe todo um planejamento do grupo City. Ele falou, isso aqui não é uma bagunça, a gente segue o planejamento. O planejamento diz que vamos contratar aqui, ali e acolá. Acabou. A gente não pode chegar aqui e ficar... Eu vi a entrevista dele, achei muito coerente. Sim. Muito coerente. Cara, você já viu, eu vi essa semana, né, quando terminou, semana passada, Flamengo e Vasco, eu vi a entrevista do Felipe Luiz, que tem me incomodado em alguns pontos, a entrevista que ele tinha antes, logo que ele começou, uma mudada agora, de postura. entendeu? Tem algumas incoerências ali da fala, né, pro que está acontecendo em campo, isso. Certo? E vi depois a entrevista do Carille. Cara, que sensatez! Que sensatez! A entrevista do Carille, pós-jogo contra o Flamengo, que sensatez! Entendeu? Então, eu acho que sim, que tá um campeonato muito forte, cada clube com as suas limitações. Esses clubes, né, que não estão disputando tantas Copas vão ser perigosos, porque existe o desgaste daqueles que estão disputando, né, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Brasileiro e tal. Então esses clubes menores, eles podem se aproveitar desse cansaço, dessa minutagem que, né, os treinadores têm que fazer para... Então eu acredito que vai ser um campeonato muito, muito disputado. Um detalhe desse Mirassol, não tem um jogador estrangeiro. Não tem um jogador estrangeiro. O campeonato, dentro da competição, são 138 isso também é uma... jogadores estrangeiros que tem dentro da competição. Você é favorável ou contrário? Aí chega na Premier League, tem 300 jogadores brasileiros. Você vai, sabe? Você vai questionar o quê, cara? Então, quer dizer, não pode mais nenhum brasileiro estar lá, não pode mais nenhum estrangeiro estar aqui, e pronto, fecha-se o mercado. Parou, né? Cara, você pega a Argentina, né? A gente está com muitos argentinos aí. Pega a economia da Argentina e pega a nossa. Antes aí não tinha, não é porque os jogadores aqui eram melhores, não tinham porque a Argentina pagava para eles ficarem lá. E a gente sabe que o argentino é argentino, né? Agora não, a economia lá está afundada, se eles não vão para a Europa, eles vão vir para o mercado que atraia mais eles financeiramente. E qual é esse mercado hoje na América do Sul? Brasil. E tem colegas da mídia questionando essa quantidade de estrangeiro aqui que poderia se utilizar mais a base do futebol. Não vingou muito não, né? Ele falou, durou 2 dias o que a pessoa em questão falou, e aí o pessoal todo mundo falou, não, isso aqui tem que ser assim mesmo, não tem como mexer. Foi comentado, eu vi hoje, o problema não é nem a mídia, o problema é essa mídia daí. Exatamente. O celular, é a busca por like. Isso aí. A busca por like faz com que eles observem, aonde que está a maior reclamação? É essa aqui? Então eu vou postar alguma coisa sobre isso, que aí quem reclama, os haters vão vir e vão estar do meu lado, vão dar like. E essa é a realidade. Quando é a sua mídia televisiva ali... Acabou. Entendeu? Agora existe uma outra arma. Isso. Bem mais letal, inclusive. Bem mais letal. Entra muito mais na nossa casa do que... né? Porque antigamente você só tinha TV aberta. Quem tinha TV fechada, né? Quem tinha mais condições. Hoje em dia todo mundo tem um HTV aí, um aparelhinho e vê tudo. Então, quer dizer, ficou muito mais fácil de ser influenciado, né?
Mas eu vi a questão de que os jogadores da seleção brasileira não são, como é que fala? Lá fora eles não são os principais jogadores, estão só em clubes medianos. Vem cá, o ataque da nossa seleção é Rodrigo, Real Madrid. Rafinha, Vini Júnior, Real Madrid. Rafinha, Barcelona. Savinho, Manchester City. Os presidentes desses clubes vão ficar pé da vida com o Galvão, cara. Porque esses caras vão querer matar Galvão. Como é que os jogadores da nossa seleção Que medianos, em clubes medianos do mundo, gente? É verdade. No Gol.com, a paixão pelo futebol.